acerca do olhar de Jesus. Esse olhar que me alcançou e te alcançou. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero citar algumas passagens acerca do olhar de Jesus. Nós poderíamos ficar horas falando acerca do olhar de Jesus, mas eu quero falar para você que quando Jesus viu Simão pela primeira vez, Ele não criticou as suas fraquezas. Quando Ele viu Simão pela primeira vez, Ele não profetizou que ele seria um discípulo tímido, e por que não dizer covarde. Em lugar de Jesus enxergar que ele era uma taquara, que o nome de Simão significa taquara, Jesus, ele viu, ele enxergou em Simão uma rocha. Ele chegou em Simão Cefas. E quando Simão, também conhecido como Pedro, negou Jesus, e negou uma, negou duas, negou 3 vezes, naquele momento, na terceira vez que ele nega Jesus, os olhares deles se cruzam. O olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus, e o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. E quando Pedro negou Jesus, ele disse isso alto: eu não o conheço, eu não o conheço, eu não o conheço. Mas quando o olhar dele cruzou o olhar de Jesus, e quando Jesus olhou para ele, cruzou o olhar dele, Jesus gritou sem som. Eu disse, Jesus gritou sem som. Apenas com o olhar, Jesus disse para Pedro: eu te compreendo, eu te compreendo. E nunca, igreja, na história, o olhar tornou um silêncio tão eloquente, porque apenas com o olhar de Jesus para Pedro, dizendo eu te compreendo, Pedro saiu daquele momento e chorou. E é assim que Jesus nos vê. Ele não aponta o dedo para as nossas fraquezas, Ele não aponta o dedo para a minha fraqueza e para a sua fraqueza, para que venhamos murchar, para que venhamos desanimar. Não, igreja. O olhar de Jesus enxerga o que realmente somos. Você pode dar glória a Deus? O olhar de Jesus enxerga o que realmente somos, e não o que apresentamos ser. Não o que apresentamos ser. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para a tua vida e olha para a minha vida, Ele desnuda o nosso ser. Ele desnuda o nosso ser. E a aflição, o cansaço, quem sabe é isso que te trouxe essa igreja. A aflição, o cansaço, a desorientação, faz despertar em Jesus. Ele começa a olhar aquilo e vai despertar nele uma compaixão. E compaixão significa sentir-se a mesma coisa. E Jesus sente a nossa dor, ou sente o mesmo que nós estamos passando, porque o olhar dele vê o que está no interior, vê além do exterior, além da aparência, além do que nós nos apresentamos. Então o olhar de Jesus, igreja, procura por aquilo que há de bom em nosso interior. Há alguma coisa boa aí no seu interior? Há alguma coisa boa? Ainda que seja uma partícula de bem, em meio a 1 milhão de defeitos, Jesus vai buscar isso no seu interior. Quando Jesus viu um baixinho chamado Zaqueu, lá no alto da figueira, Jesus, ele olha para Zaqueu. E quando ele olha para Zaqueu, ele não zomba de Zaqueu perante aquela multidão. Ele poderia, com o olhar dele,
Um olhar que é onipotente, onisciente, onipresente, vai no profundo da alma e sabe realmente quem somos. Ele podia simplesmente no olhar falar assim: esse aí, é o chefe dos colhedores de impostos. Esse aí é o mais corrupto da nação. Esse aí, eu bem conheço. Mas não, quando ele olhou Zaqueu, ele não fez isso. Era assim que todos diriam de Zaqueu. Sim, era isso que diriam de Zaqueu. Mas Jesus olha com amor. Fala assim: Jesus olha com amor. Por isso, igreja, quando ele olhou Zaqueu e externou amor, ele disse: Zaqueu, não importa como as pessoas te vejam, não importa o que elas digam, importa, Zaqueu, que você precisa descer depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. A igreja foi com apenas um olhar e algumas palavras que produziram uma grande mudança na vida daquele chefe dos publicanos em Jericó. O olhar de Jesus, ele vê nessa noite o seu potencial. O olhar de Jesus, ele vê você. O olhar de Jesus, ele vai repugnar o pecado, mas vai transmitir amor ao pecador. Cadê você que era pecador e recebeu deste amor da glória a Deus? Jesus disse que os olhos são lâmpadas, ou em alguma versão candeia para o corpo. Está lá em Mateus 6:22. E Mateus nos diz, ele explica isso, que o olhar de Jesus não era um mero olhar. De repente você entrou aqui na igreja e alguém fez assim, olhou e virou. O mero olhar, olhou e virou. O olhar de Jesus não era esse olhar. Não era um olhar descompromissado. Não era um olhar sem interesse. Mas era um olhar, amados, que conseguia enxergar além. E Mateus nos diz que o olhar de Jesus é um exame. Ou seja, Jesus, ele vai olhando para você nessa noite, olhando para mim nessa noite, e ele vai nos examinando. E conforme ele vai olhando e nos examinando, queridos, isso vai dando conhecimento de tudo que ele está vendo e enxergando em nós. E a partir do momento que ele vai ter o conhecimento de tudo que ele vai enxergando em nós, as suas conclusões vão chegar a um resultado. E o resultado que Jesus chega é porque ele teve um olhar profundo na sua vida. Aleluia.